Pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de finanças públicas, né? E na nossa aula de hoje, nós vamos tentar entender lá, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e também, né, a lei orçamentária anual. Para a gente começar então o nosso papo, né, a gente precisa entender um pouquinho como é que funcionava o sistema anterior, né, à Constituição, de como que funcionava, né, o orçamento do governo federal. Você se recorda, né, que na prática, e nós teremos oportunidade de analisar isso de maneira mais detalhada com você, quando nós analisarmos lá o histórico das finanças públicas no Brasil, que durante o período do regime militar, nós vivemos uma situação de exceção. Não era uma situação democrática. E sendo assim, o regime militar, ele procurou continuamente limitar a capacidade do parlamento de propor e de modificar leis orçamentárias. Sendo assim, nós chegamos a uma situação que durante o período do regime militar, lembrando que o regime militar vigorou aí de 1964 até 84, a ter lá 3 peças orçamentárias distintas. Então, a gente precisa agora entender como é que funcionavam essas leis orçamentárias. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Então, nós estamos falando agora, né, a respeito do orçamento do governo central. Então, né, quando nós analisamos lá o orçamento do governo central, primeiro, nós tínhamos lá, né, o que nós chamamos de Orçamento Geral da União. Esse Orçamento Geral da União, ele era proposto pelo chefe do Executivo e era analisado pelo Poder Legislativo. No Brasil, né, o sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Qual era a característica do Orçamento Geral da União, né? Os deputados e senadores, eles poderiam apenas, né, votar a favor ou contra a realização daquele orçamento. Porém, não era da aplicabilidade, né, por parte do Congresso Nacional que ele pudesse propor emendas, pudesse rejeitar parcialmente o Orçamento Geral da União e muito menos propor qualquer tipo de mudança de metodologia. O resultado é que o Congresso, na verdade, tinha um papel quase que de fachada de aceitar ou rejeitar a totalidade da peça orçamentária, porém, ele não poderia modificar esse orçamento. Na prática, como nós sabemos que os militares controlavam o Congresso Nacional, o orçamento, via de regra, era aprovado pelo parlamento. O problema é que, como a gente vai ver daqui a pouco, esse orçamento, que era o Orçamento Geral da União, aprovado pelo parlamento, ele não era ainda o orçamento de execução. Lembrando que esse orçamento, ele era autorizativo e não impositivo. Sendo assim, o governo criou um outro orçamento paralelo ao Orçamento Geral da União e que, portanto, não passava, né, pela análise do parlamento brasileiro e que, via de regra, a sociedade brasileira era alijada da metodologia de cálculo e também das previsões de receita e despesa, que era o chamado orçamento monetário. O orçamento monetário era o orçamento de execução e, portanto, muitas vezes, ele era completamente díspare do orçamento que havia sido aprovado pelo parlamento brasileiro. Sendo assim, o Orçamento Geral da União era uma mera peça de ficção para dar, abre aspas, né, uma certa legitimidade a um orçamento proposto pelo chefe do Executivo, avaliado, né, pelo Legislativo e, portanto, em tese, o que seria implementado, quando, na prática, o orçamento que de fato contava era o orçamento da execução do governo, cujo caráter discricionário era do próprio governo e, portanto, não passava aí pela apreciação do parlamento e nem da sociedade. Por um outro lado, nós tínhamos também o orçamento das estatais. O orçamento das estatais era feito pelas estatais. O resultado, né, é que muitas vezes
o governo central se encaminhava para uma política fiscal contracionista, com a redução do gasto público e ou o aumento da tributação, enquanto que, por exemplo, as estatais aumentavam o seu gasto e, portanto, forçavam a demanda agregada numa direção contrária àquela desejada pelo governo. Então, vamos tentar analisar, né, o orçamento central no período lá que vai, então vamos colocá-lo aqui, no período de 1964 até o fim do regime militar em 1984, lembrando que essa proposta acaba quase que se estendendo até 87, já no governo, né, Sarney, quando então nós vamos ter lá a nova Constituição Federal. Então nós tínhamos, né, 3 peças orçamentárias. De um lado, eu tinha o chamado orçamento geral da União, orçamento geral da União. Do outro lado, eu tinha o orçamento monetário, lembrando para você que esse orçamento monetário era o orçamento de execução, né, do poder, orçamento de execução do poder executivo, e do outro lado você tinha lá o orçamento das estatais. Então vamos tentar entender um pouquinho como isso funcionava, né? Durante um longo período de tempo, que vai se inaugurar lá com a criação do PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, né? Lá no início do regime militar, em 1964, até o período de 1984, portanto, o fim do regime militar, sendo que a estrutura se mantém até a Constituição Federal de 88, portanto, até 87, esse modelo mais ou menos que funcionou dessa forma, nós tínhamos lá um orçamento geral da União, nós tínhamos um orçamento monetário, que era o orçamento de execução, e você tinha um orçamento das estatais. Bom, então agora eu quero diferenciar esses orçamentos. E a pergunta é, professor, qual é a importância de saber a definição desses orçamentos antes da Constituição Federal de 88? É que muitas provas cobram a maneira anterior e a maneira posterior da formulação do orçamento da União em relação às mudanças que foram realizadas pela Constituição Federal de 88. E, portanto, o aluno tem que saber, historicamente, como é que isso se encaminhou. Então, vamos lá, vamos entender cada um desses elementos aqui, né? A começar pelo nosso orçamento geral da União. Então, vamos apagar aqui, vamos lá para a nossa primeira parte, né? Que é lá o orçamento geral da União. Perdão. O orçamento geral da União, ele era proposto pelo chefe do Executivo. Observe a você que o orçamento era apenas autorizativo. Aliás, como permanece o orçamento brasileiro, com a exceção de algumas emendas parlamentares, da qual se objetiva aí que o governo tenha a imposição do seu cumprimento no momento atual. Mas eu tinha então a peça orçamentária que era proposta pelo Executivo, o orçamento era apenas autorizativo e não impositivo, e, portanto, nada impunha ao governo a realização desse orçamento. Nós tínhamos lá a apreciação que era realizada pelo Legislativo, lembrando que ao Legislativo não cabia alterar a peça orçamentária,
rejeitá-la ou aprová-la parcialmente, mudar a metodologia de cálculo ou coisa que o valha, né? Então, a apreciação era realizada pelo Legislativo, que neste caso só tinha duas opções, né? Ou a aprovação ou a sua rejeição total. Como nós sabemos que o parlamento era controlado pelos militares, né, óbvio que o orçamento geral da União, via de regra, era sempre aprovado. No entanto, né, esse orçamento geral da União, ele não era o orçamento que era executado. Então, portanto, ele se caracterizava fortemente por ser uma peça de ficção, apenas para dar uma satisfação ou algum ar de legitimidade a um orçamento proposto pelo Executivo e apreciado pelo Legislativo e que, portanto, estaria disponível para a sociedade brasileira verificar onde que o governo pretendia ter lá a sua receita pública e aonde ele pretendia ter o seu gasto público, né? Então, esse orçamento geral da União era chamado de meramente peça decorativa. Isso porque os militares queriam um outro orçamento que eles pudessem discricionariamente gastar e arrecadar aquilo que desejassem. Resultado, o regime militar, então, cria o nosso segundo orçamento. Esse nosso segundo orçamento, né, é lá o orçamento monetário. O orçamento monetário, de novo, né, ele era lá uma proposta que cabia ao chefe do Executivo, sem a apreciação do Legislativo, o gasto era realizado de maneira discricionária, portanto, a seu bel prazer, né, pelo Executivo. Via de regra, essa peça orçamentária não era levada à discussão da sociedade brasileira e muito menos do parlamento, e nós chamamos esse tipo de orçamento do orçamento de execução, né? Então, era aquele que efetivamente era executado dentro do nosso país. Então, nós já tínhamos lá uma primeira peça orçamentária fictícia, o Orçamento Geral da União, e eu tinha agora uma segunda peça orçamentária, que era a peça de execução, né, que é lá o orçamento monetário. Numa proposta, né, do Executivo, sem a apreciação do Legislativo, com um gasto discricionário, né, sendo realizado pelo chefe, né, do Executivo, e de maneira executória, ou seja, era o orçamento de execução, né, do governo federal. No entanto, o governo do regime militar havia dado um tal alto grau de autonomia, né, às empresas estatais, que essas empresas também tinham um orçamento próprio. Então, vamos tentar entendê-lo aqui, né? Nós temos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias
para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.